Fala pessoal, e aí, tudo bem? Meu nome é Rogério, sou fotógrafo há alguns anos, vim da era analógica e migrei para o digital em 2007. Minha primeira câmera foi uma D50. Então, aplicando os conhecimentos analógicos na era digital, as três formas básicas, os três ajustes básicos não mudaram, que são os três pilares da fotografia: a velocidade, o ISO e a abertura. É disso que nós vamos falar. Então, você possui um equipamento. Se você não tiver o domínio desses três pilares, abertura, velocidade e o ISO, eu digo para você, você não faz fotografia. Você fica dependente da câmera, vai usar o modo automático e não terá aquele resultado esperado. A exposição significa isso aí, sensibilidade de luz na câmera e o resultado na fotografia. Se a foto fica muito clara, ela está super exposta, né? Muita luz. Se ela está com pouca luz, subexposta. É o termo usado pelos fotógrafos. Então, esse controle feito pelo ISO e a abertura, você consegue equilibrar a quantidade de luz exata para a sua foto sair perfeita. Em seguida, você vai identificar se seu assunto está em movimento ou parado. E aí, vamos falar da velocidade. Uma pessoa dançando é uma regulagem de velocidade. Se você estiver fotografando uma paisagem, obviamente parado, né? Mas mesmo assim, se tiver uns galhos ou algo em movimento, também tem uma regulagem específica. Então, vamos criar aqui uma possibilidade de ajuste para vocês entenderem. E vou falar separadamente de cada função, para que você tenha esse domínio do seu equipamento, ok? Em primeiro lugar, você tem que definir a luz da sua fotografia, sabendo também que não existe exposição perfeita. Você é o criador, então você define artisticamente a sua luz. Tem alguns momentos que você vai precisar destacar mais, se tratando mesmo de paisagem. Você é o criador, então você cria a sua luz de acordo com a sua interpretação da imagem, tá bom? Mas assim, tem uma base para a gente saber quando a foto está estourada e quando ela está subexposta. Vamos ver três exemplos aqui. Essa primeira opção aqui, essa fotografia está subexposta, quer dizer, está com pouca luz. Ela está escura, né? Então, poderia ser melhorada através do diafragma. Digamos que esse diafragma aqui para essa fotografia está com 22, para uma velocidade de 250 e um ISO 100. Aí, a segunda imagem, aqui você vai ver ela, a mesma foto estourada, super exposta, muita luz. Então, o diafragma aqui interferiu, digamos aqui, que ela esteja com uma regulagem de 2.8 para uma fotografia de dia, então não seria o adequado para isso aí. Não se preocupe agora com essas regulagens que eu vou explicar separadamente, tá bom? E essa aqui seria a composição adequada para a fotografia, onde as cores estão mais fiéis. Perceba que você fazendo a abertura errada interfere também nas cores, ok? E também na nitidez de primeiro e segundo plano. Vou mostrar aqui três exemplos do diafragma em ação, ok? Essa F11, você perceba que ela está mais fechada. Isso permite que a luz entre menos, fazendo com que você tenha também mais nitidez, porém, dependendo do horário do dia, estamos falando aqui de fotos de dia, ok?
Então o 11, que é o mais recomendado, é representado aqui. A foto seguinte seria uma regulagem do diafragma 5.6, um pouco mais aberto. O que confunde na fotografia é que quanto maior o número, menor entrada de luz você terá na foto, ok? Então, 11 mais fechado, mais escuro. 2.8 mais aberto e mais claro. E aqui tem uma fotografia 2.8 para você ver como o diafragma está bem aberto, ok? A escala do diafragma parte de 1.2, mas nesse exemplo que eu estou usando aqui, a partir de 1.4, passando pelo 2, perceba que o gráfico aqui vai mostrando para você como está diminuindo. Como a abertura do diafragma escolhida afeta a sua fotografia? O efeito mais visível da sua escolha, da sua abertura, né? Sem dúvida nenhuma, está relacionado quanto interfere em cores e foco, como eu já te falei. Quanto mais aberto, o risco é maior de desfocar o ponto central. Digamos, se for em pessoa, pode acontecer do meu nariz estar focado e a orelha desfocada. Isso tem a ver com a abertura do diafragma. Já que começamos a falar pelo diafragma, vamos especificar que se você usar uma abertura grande, 1.4, o seu foco vai ser curto. Ou seja, uma pequena parte da região que você escolher vai estar focada e o restante desfocado. É bom em algum momento assim para fotos em macro, flor, inseto, entendeu? Ou detalhe mesmo, dependendo da distância focal, você consiga um efeito que a gente usa como exemplo simples. É só colocar o dedo na frente e você vê que o primeiro plano seria o seu dedo e o que está além do seu dedo, o segundo plano. E você percebe que se você focar no seu dedo, o segundo plano vai desfocar. É mais ou menos esse efeito que você consegue com grandes aberturas. Usando uma abertura mais fechada, você, se tratando assim de paisagem ou até mesmo ruas, você tem maior campo de nitidez entre o primeiro e o segundo plano. Você consegue captar mais detalhes, ok? Então, vamos falar sobre a velocidade. A velocidade, o que é a velocidade? É o tempo que o obturador fica aberto para poder entrar luz na foto. Ela pode ser manualmente ajustada, numa velocidade máxima. Eu conheço câmeras até 8.000, 1/8000. Então, 8.000 seria uma velocidade incrível, né? Que você pode congelar eu acho até desnecessário, seria uma marreta para matar uma formiga, né? Mas em alguma situação, se você estiver fotografando esporte, futebol, Fórmula 1, que o carro passa a uma velocidade incrível, então com essa regulagem alta, a partir de 1.000, você consegue congelar a imagem na hora do clique, né? Então, é como se você tivesse com um ventilador funcionando e colocasse. Esse efeito você consegue a partir de 500 de velocidade. Congelar a hélice do ventilador, ok? Então, você pode deixar tão rápido como também tão lento, levando até minutos para fechar. Tudo isso é escolhido por você, dependendo de cada situação. O que é que afeta a escolha da velocidade no seu obturador? Uma velocidade de 1/8000, por exemplo, tem um efeito de congelar, como eu já te falei, uma cena, até a água pingando, um splash, você jogar um morango
no iogurte e aí aquele estouro, você consegue congelar aquele momento, né, sem borrar. Já fazendo o efeito contrário, baixando a velocidade, uma cachoeira pode se transformar em uma fumaça, entendeu? Pelo movimento. Os carros podem deixar riscos. Não é muito recomendado para evento social porque as fotos podem ficar tremidas, mas se você tiver um uso de tripé e a sua imagem estiver parada, as longas exposições com a velocidade baixa lhe trazem resultados incríveis. Vamos ver alguns exemplos com se tratando de velocidade. Então, essa imagem aqui, se não tivesse com a velocidade alta, ele não conseguiria essa nitidez, tanto do público quanto do cavalo, que está com um movimento super rápido, e o cowboy aí quase caindo. Então, para velocidade baixa, temos outro exemplo aqui, tá vendo? A sensibilidade de luz entra permitindo e dando um efeito. Então, varia de situações, né? Com tripé, sempre que estiver usando velocidade baixa, recomendo assim um tripé para conseguir um resultado melhor. Mas interfere muito no resultado de tudo que tiver em movimento. Vai acontecer isso aqui. Aqui está um gráfico representado 1/2 até 1000, mas nós demos um exemplo de até 8000. Então, perceba que se tratando de movimento, quanto mais baixa for, mais tremida fica a foto. Mas tudo que estiver parado vai ter a sua nitidez. Por isso que o tripé vai conseguir trazer esse efeito. Principalmente quando houver deslocamento de luz, vai riscar a foto, vai trazer efeitos incríveis. O ISO na fotografia. O que é o ISO? ISO é a sensibilidade do sensor de luz, do sensor à luz. Quanto menor o número, menor é a sensibilidade. O grande risco do ISO é você aumentar demais, a luz te agradar, mas a qualidade ter uma interferência na qualidade através de grãos. A fotografia pode granular através do ISO. O ISO é grande responsável por isso. A maioria dos ISOs vão de 50 até 16.000, dependendo da sua câmera. Na minha mesma até 6.400, mas tem alguns equipamentos aí que vai além disso. Voltando àquele termo de matar uma formiga com uma marreta, não é necessário, né? Você pega um dedinho ali, esmaga ela e teria o mesmo resultado. 16.000, eu não vejo uma situação para essa, porque talvez não seja minha área. Eu atuo muito em área social, mas se eu estivesse fotografando um teatro onde não fosse permitido, e nem é, né, flash, e aí você deixa ali uma sensibilidade alta para poder fazer uma captação artística e aí começar a fazer os testes também, né? Um show, um palco iluminado onde você não queira fazer foto com flash. Quanto mais luz, menos grão. Luz natural, não luz imposta pelo controle feito por você. Se tratando de foto de dia, o ISO 100, você vai ter fotos incríveis. Você depois pode ampliar do tamanho de um outdoor e não vai sofrer interferência. Mas se a fotografia for noturna e precisar do ISO alto, então você tem que fazer uma boa fotometragem relacionado com a velocidade e abertura do diafragma também, ok? Dominando a abertura, a velocidade e o ISO, você terá um resultado incrível. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato e se tiver ao meu alcance será esclarecido, ok?
e vamos aprender juntos. Um abraço.